pouco mais de 15 anos, o consumidor brasileiro passou a conhecer a expressão produção orgânica. Os alimentos produzidos sem veneno saíram das feiras alternativas e ganharam as gôndolas dos supermercados. Hoje ocupam uma fatia importante da economia agrícola e estão em alta. Vamos dar uma olhada. De 2014 para 2015, a quantidade de agricultores que trocou a produção convencional pela orgânica aumentou em mais de 50%. Passou de 7 mil para mais de 10 mil produtores. Apesar do aumento, a área de cultivo orgânico ainda não chega a 2% das terras plantadas. A venda de produtos orgânicos representa menos de 5% do total de alimentos consumidos no país, mas o setor já movimenta mais de 2 bilhões de reais por ano. Com o aumento do conhecimento dos males causados à saúde e ao meio ambiente pelos agrotóxicos usados na agricultura convencional, o mercado orgânico está em franca expansão. Os preços dos alimentos orgânicos são de 10% a 40% mais altos do que os convencionais. O motivo dessa diferença é que esses alimentos são produzidos em menor escala, levam mais tempo para serem colhidos e necessitam de mais mão de obra. E quem conversa conosco sobre esse novo mercado agrícola é o coordenador de Agroecologia e Produção Orgânica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Rogério Dias. Rogério, bem-vindo aqui ao Agenda Econômica. Obrigado pelo convite. Então, como é que está esse mercado? É mesmo um mercado consolidado da agricultura? Está em franco crescimento mesmo? Como é que está acontecendo isso aí? O que a gente tem percebido é que a gente tem dois tipos de expansões, né? Uma expansão que foi a expansão territorial. Antigamente a gente tinha produção orgânica muito concentrada ainda no sul e sudeste. Hoje nós temos a produção orgânica em todas as regiões brasileiras, todos os estados têm produtores orgânicos e também nós tivemos uma outra grande expansão que foi na diversidade de produtos. Antes você estava com a produção orgânica ainda muito restrita aos produtos primários, a produção dos produtos, principalmente verduras, né, e frutas. E hoje nós temos uma diversidade muito grande de produtos processados, produtos industrializados. Então isso aumenta a competitividade, aumenta o tempo de prateleira, então permite que esse produto alcance mercados que antes só o produto in natura não conseguia alcançar. Você falou aí na questão da regionalização, eu vi alguns dados do Ministério e a região Nordeste é onde tem mais produtores orgânicos, classificados mesmo como orgânicos? O Nordeste foi um salto, isso que eu falei, que a gente tinha muita concentração no Sul e Sudeste e o Nordeste passou a ter uma expansão muito forte. Até mesmo, a gente pode ver dois fatores. Um era você já ter muitos agricultores que não usavam essas tecnologias consideradas mais modernas dos insumos. Então, isso facilita o processo de transição, porque eles já estavam acostumados a fazer um tipo de agricultura que não era tão dependente desses insumos. A gente tem uma outra realidade que é a tradição das feiras, que no Nordeste é muito forte, então isso ajuda a comercialização dos pequenos produtores. E também a gente tem uma outra situação, que é a questão da própria oportunidade de agregar valor, valorizar mais os produtos numa região que tem, para algumas culturas, um potencial muito grande, como é o caso da fruticultura. Em termos culturais, na economia mundial, principalmente na Europa, a produção orgânica já é muito grande, né? Alguns países da Europa já estão se preparando para uma economia agrícola totalmente orgânica até 2020. No Brasil, não. O que aconteceu aí nesse período que, de repente, deu esse boom? É simplesmente um fato de as pessoas saberem mesmo dos malefícios dos agrotóxicos ou tem algum outro fator? Olha, eu acho que a gente juntou fatores. A partir da Rio 92, a gente começou a ter um despertar maior da sociedade para as questões ambientais. A gente não falava muito nisso antes. Então, você começou a ter mais uma ligação direta com o que o homem faz e as consequências sobre o meio ambiente. E também a gente tem um crescimento também nos últimos tempos do entendimento das pessoas da relação das doenças com o que você come, com as suas atitudes na vida. Isso também antes ainda não era muito explorado. Então, acho que essas duas informações, elas são fundamentais. E aí, se você pega por que a Europa, por que os Estados Unidos... esse processo de transformação se desenvolveu mais rápido, é porque eles tinham mais essa informação, eles tinham mais pessoas com essa consciência
numa escala de tempo um pouco anterior à que a gente teve aqui. Mas a gente tinha ainda uma agricultura muito, digamos, quase que militante, né? Uma agricultura alternativa mesmo. Agora ela já é considerada uma agricultura de mercado. Você vai na gôndola do supermercado e você encontra lá a seção de orgânicos. Não é tão ampla quanto a outra, mas você já encontra. Eu acho que aí entrou um outro fator muito grande, foi a questão de a gente passar a ter uma regulamentação oficial que traz credibilidade, traz certeza para quem vai investir. Porque, pensa bem, alguém que vai trabalhar com produto processado, que vai investir no desenvolvimento tecnológico, rotulagem, embalagem, toda uma questão de logística, se ele não tinha um regramento que ele pudesse saber, eu fazendo isso, eu estou dentro da lei, eu não vou ter problemas, eu vou ter um reconhecimento. Então, o marco da legislação brasileira em 2003 e a criação de um programa de desenvolvimento da agricultura orgânica que começou a partir de 2004. E aí a gente veio crescendo até chegar numa política nacional de agroecologia e produção orgânica. Então, a gente pode considerar que realmente esses últimos 10, 15 anos trouxeram uma grande transformação para o reconhecimento e a valorização e também uma tranquilidade para o consumidor, porque antes você tinha muita dúvida, como é que eu reconheço o produto, será que eu posso confiar? Dúvida. Na feira, no mercado tem lá o selo, né? Eu posso confiar em todo mundo que apresenta o selo? Você tem o selo aí, vamos mostrar para o nosso telespectador o selo. Esse aqui é o selo oficial, né, do produto orgânico no Brasil, né? Isso aqui é um certificado fornecido pelo Ministério. Exato. Esse selo ele foi criado exatamente para facilitar o consumidor identificar o produto orgânico. Antes da legislação, cada certificadora, cada organismo usava seu próprio selo. Era uma confusão para o consumidor saber o que era sério, o que não era sério, se podia confiar ou não. Então, a criação de um selo que o governo que regulamenta, o governo credencia os organismos, audita os organismos, ele trouxe essa credibilidade. Mas, ao mesmo tempo, a legislação brasileira ela teve uma característica muito interessante e que foi, acho que, um avanço em relação às legislações dos países que começaram antes. É que nós tínhamos a clareza que nós não podíamos tratar todos os agricultores na mesma situação. Nós temos uma diversidade de culturas, diversidade de tipos de agricultores, com condições econômicas diferentes. Então, no Brasil, se reconheceu que aquela questão da venda direta, que era a característica da origem do movimento orgânico, ela deveria continuar valendo. Então, hoje, a gente tem uma legislação, que é essa para o mercado em geral, que o consumidor não entra em contato com o produtor. Mas a nossa legislação deixou uma exceção para os agricultores familiares, quando fazem venda direta ao consumidor, eles não precisam ter a certificação. Eles têm que fazer parte de uma organização de controle social e estar cadastrado no Ministério da Agricultura. A organização ou o produtor? Não, tem que cadastrar a organização e a organização passa, então, quem são os produtores que fazem parte dessa organização. Então, como é que um consumidor, né, pode, numa feira, saber, realmente ter certeza que aquele produtor de quem ele está comprando é certificado, que aquele produto é orgânico, efetivamente? Então, a gente orienta sempre que o consumidor, quando vai a uma feira, ele pode exigir, porque todos os produtores orgânicos cadastrados, eles têm um certificado emitido pelo Ministério, que tem que estar presente no local de comercialização. Então, o consumidor chegar numa feira, o feirante disser, eu sou produtor orgânico, o consumidor deve exigir a ele, se já não estiver apresentado no balcão, muitos produtores já fazem isso, ele deve exigir que ele apresente o seu documento. E a possibilidade de fraude? A gente teve aqui em Brasília recentemente um caso de um intermediário que vendia um produto como sendo orgânico e, na verdade, ele comprava, inclusive, os produtos de mais baixa qualidade no centro de abastecimento e revendia como se fosse. Como é que faz isso? Então, só completando, se a pessoa não tiver o certificado, uma das maneiras também é pedir ao produtor o nome e CPF dele. E no site do Ministério tem a relação de todos os produtores orgânicos cadastrados no Brasil. Então, qualquer consumidor que quiser conferir com um determinado produtor, ele pode fazer isso tendo o nome e CPF. Esse cadastro é muito caro? Ou é uma burocracia muito grande? Não. Porque o que se alega muito é que é muito caro, é muito burocrático conseguir uma certificação, os organismos que certificam cobram muito caro. Hoje nós temos no Brasil 25 organizações que estão credenciadas pelo MAPA. Dessas 25, nós temos 8 que são certificadoras por auditoria, que tem um processo de certificação que elas cobram, são empresas que cobram por isso, mas mesmo assim nós já temos 3 dessas que são públicas. Então, elas não têm finalidade de lucro, então elas trabalham com um valor que é o valor
necessário para manter o funcionamento. E, além disso, nós temos os organismos participativos, que também são credenciados pelo MAPA, que tem também uma outra lógica, que é organizado pelos próprios produtores, junto com técnicos e consumidores, e esses organismos são também credenciados e auditados, e que também têm custos muito variáveis. Agora, no caso do pequeno mesmo, que é mais difícil, o sistema de cadastramento de OCS é extremamente simples, não tem custo nenhum, porque é o Ministério que cadastra, não cobra nada para fazer isso. Então, hoje, eu acredito que a gente tem condições para atender a todo tipo de produtor que não justifica ele ficar na marginalidade ou nesse processo de dizer assim, eu não estou, eu sou, mas não estou. Ele tem condição de fazer. Você tem aí o mapa que a gente queria mostrar, me empresta esse mapa, que é o mapa dos produtores orgânicos no Brasil, né? É isso que, onde está mais escurinho, onde tem mais produtor, é isso? Isso. Esse mapa tem um gradiente, né, que ele vai desde micro-regiões daqui do Brasil, que tem de 0 a 10 produtores, e os mais escuros são regiões que já têm de 300 a 600 produtores. Então, a gente já consegue perceber que tem algumas regiões do Brasil, e aí dá para ver muito isso, a questão do Nordeste, como essa é uma coisa muito forte, né, que o Nordeste foi uma transformação bastante importante nesse mapa de distribuição da produção orgânica brasileira. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já, continuando a falar sobre esse assunto. Voltando já.